Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Business. Eu sou Carlo Cauti e hoje vamos falar de uma empresa que é uma das protagonistas do setor de logística no Brasil, especialmente setor de locação de veículos pesados. Estamos falando da Vamos. Vamos entender melhor quem é a Vamos e o que faz. O Grupo Vamos é líder no setor de locação de caminhões, máquinas e equipamentos no Brasil. O grupo conta atualmente com 45 mil ativos em sua frota e uma ampla rede de lojas. A empresa começou com um caminhão em 1950, quando a JSL foi fundada. Em 2007, comprou uma rede de concessionárias Volkswagen. Pouco tempo depois, assumiu as lojas do sul do país e também levou a rede de vendas de caminhões e ônibus para o norte e nordeste. A empresa foi criada em 2015 para centralizar e expandir os negócios da JSL Locação, concessionárias e lojas de veículos seminovos e veículos pesados. 2 anos depois, entrou no mercado de locação de máquinas e equipamentos agrícolas e, a partir daí, também começou a vender e alugar produtos de outras marcas. Em 2020, o Grupo Vamos passou a ser controlado pela holding Simpar. A companhia atende por intermédio de 3 segmentos de negócios: Vamos Locação, Vamos Concessionárias e Vamos Seminovos. Os clientes são empresas de vários portes e setores econômicos, como agrícola, energia, logística e alimentos. São quase 3 mil colaboradores, focados em oferecer condições e tecnologias para a prestação de serviços ágeis e seguros. Em julho, a companhia emplacou um follow-on e movimentou cerca de 1,3 bilhão de reais. Os recursos serão utilizados para o crescimento orgânico do negócio com a aquisição de novos caminhões, equipamentos e máquinas agrícolas. Então, vamos falar um pouco dos resultados do segundo trimestre de 2023 da Vamos. Temos hoje aqui um convidado especial, o CEO da Vamos, o Gustavo Couto. Muito bem-vindo, Gustavo. É um prazer tê-lo conosco aqui na BMC. Carlos, muito obrigado pelo convite mais uma vez, muito bom estar com vocês. E temos também uma comentarista especial, hoje é a Heloísa Cruz, gestora da Stoxos, né, Heloísa? Muito bem-vinda, muito boa noite. Obrigada, boa noite, prazer estar aqui com vocês também. Vamos lá, gente, então, resultados do segundo trimestre de 2023 da Vamos. Uma receita, né, que em relação ao primeiro trimestre de segundo trimestre, aliás, de 2022, aumentou 75,6%, a receita bruta total, 862,3 milhões de reais contra 491,1 milhões de reais. A receita líquida, 773,4 milhões de reais contra 446,9 no mesmo período do ano passado. Lucro, 557, lucro bruto, 557,1 milhões contra 326,2, alta de 70,8%. Então, resultados, pelo menos da locação, né, do segmento locação, nada mal, né, Gustavo? É verdade, a gente tem um crescimento já contínuo, há muitos trimestres que a gente vem conseguindo crescer ao longo da trajetória da companhia, a gente que vem trazendo aí um negócio que é novo no país, que é a alocação de equipamentos pesados, principalmente caminhões. Então a gente vem realmente conseguindo ganhar mercado e com isso expandir os nossos números, não só no crescimento da frota ou nos indicadores operacionais, mas também nos indicadores financeiros, preservando rentabilidade, ou seja, é uma combinação de crescimento com rentabilidade. Pois é, agora, o setor, vocês operam, né, em vários setores, a gente viu agora, né, setor de locação, setor de concessionária, setor de customização. Destaque para esse trimestre em particular, todos tiveram uma alta importante, estou vendo aqui os resultados junto com vocês, a customização teve um impulso particularmente elevado. O que você destacaria nesse trimestre em particular? Olha, eu acho que a gente tem que destacar a performance da locação, quando a gente para observar tudo que tem acontecido no país em termos de cenário macroeconômico. E a gente com um modelo bastante resiliente, que gera valor para o cliente, que é possível ele renovar a sua frota com economia, com redução de custo. E a gente então conseguiu manter um ritmo de crescimento bastante forte. Só para vocês terem ideia, o crescimento de EBITDA comparado com o ano passado na locação, que é um dos principais indicadores que a gente olha, foi de mais 70%, preservando uma margem EBITDA de 89%. Então realmente um crescimento bastante expressivo. Também destaco, Carlo,
o segmento de seminovos. Seminovos que atingiu uma margem na venda de produtos, uma margem bruta de quase 35% e um crescimento na receita de 95% quando comparado a um ano antes. Então são dois destaques importantes que mostram a resiliência do negócio, que vem, como eu disse, trazendo resultados cada vez mais consistentes ao longo do tempo. Heloísa, sua pergunta. Tudo bom? Obrigada, prazer estar aqui. Acho que a primeira pergunta que eu queria fazer é em relação à taxa de juros, né? Eu acompanho o papel já há vários anos e eu vejo a consistência de entrega, mas no final das contas o mercado acaba olhando e olhando só a última linha e não necessariamente consegue enxergar. Então, eu queria entender um pouquinho, assim, como é que vocês enxergam, assim, como é que afeta o resultado de vocês, sei lá, ninguém sabe exatamente até onde vai a curva de juros, mas cada 100 bips representa mais ou menos quanto de lucro que hoje vocês estão pagando. E a pergunta é, vocês continuaram crescendo nesse cenário de taxa de juros, assim, que muita gente questiona esse crescimento. Por que continuar crescendo e o que o impacto desse crescimento vis-à-vis a taxa de juros gera no futuro? Assim, como é que você trava os seus contratos? Como é que você lida com a taxa de juros em geral nos seus negócios que são mais de longo prazo? Elo, muito bom estar com você aqui para esse bate-papo. Bom, como você bem sabe, a gente é uma empresa de capital intensivo e, naturalmente, a gente tem uma sensibilidade, sim, à variação da curva de juros. Mas é muito importante a gente observar que toda vez que a gente, hoje a companhia é uma companhia que tem 9 bi de dívida líquida, foi o fechamento do segundo trimestre, perdão. E então uma variação de 100 bips mais ou menos traria para a gente ali, numa ordem de grandeza, 90 milhões de reais de redução na despesa financeira, obviamente que antes de impostos, né? Considerando que a gente tem uma alíquota reduzida aí por conta de pagamento de JCP, então a gente teria um impacto um pouco menor no lucro líquido, mas de forma geral a gente está falando de 90 milhões a cada 100 bips. Então a gente tem expectativa, assim como acho que todo brasileiro, de que a gente possa pagar menos custo financeiro, né, com uma taxa de juros que eu acho que o país saiu na frente com uma série de medidas que foram importantes já desde lá de trás e que nesse momento então a gente começa a reduzir a taxa de juros, que eu acho que é bom para a economia, é bom para todo mundo e sem sombra de dúvida é bom para o nosso negócio também. Em relação aos pontos que você trouxe, Elo, crescer, né, eu acho que o primeiro aspecto é o seguinte: o Brasil tem uma frota hoje de caminhões locados que gira em torno de 1% do mercado endereçável. Então é uma oportunidade de crescimento enorme e a gente vem conseguindo fazer isso com bastante consistência. Um ponto importante é que à medida que a taxa de juros cresceu, a gente também conseguiu expandir a TIR dos nossos contratos, que é o principal indicador que a gente usa e que em última instância vai refletir, vai impactar a longo prazo numa expansão também do ROIC. Então hoje a gente vem praticando, e vocês viram isso no resultado do nosso último trimestre, que a gente colocou ali, por exemplo, contratos com uma TIR, uma TIR spread que a gente chama, que é a diferença entre a TIR média dos meus contratos e efetivamente o meu custo marginal da dívida pós taxas, né, pós impostos, de 11 pontos. Isso é realmente um retorno que a gente entende bastante consistente e com uma folga bastante considerável em relação ao nosso custo de dívida, que também cresceu, como toda empresa brasileira também teve um impacto nesse sentido. Então a gente conseguiu sim crescer, inclusive ampliando a nossa vantagem competitiva no que diz respeito a melhorar os spreads dos contratos que a gente assina versus o nosso custo de dívida. E vamos lembrar que parte desse crescimento, Elo, veio a partir de uma compra de estoques que a gente se antecipou. Houve uma mudança na especificação dos caminhões, na motorização dos caminhões, e com isso houve um aumento muito intenso nos últimos 3 anos no preço dos caminhões. E a gente conseguiu se antecipar. Então a gente hoje, por exemplo, naquele estoque que eu ainda carrego e que naturalmente eu também estou pagando uma despesa financeira em função disso, eu tive uma apreciação de mais de 40% nesse estoque. Então eu brinco que eu poderia carregar esse estoque por muitos meses, né? E que ainda assim eu estaria vendo geração de valor para os nossos acionistas. E vamos lembrar, gente, que o que nós vimos aqui foi um impacto pontual, dado que eu paguei praticamente todo esse estoque no segundo trimestre desse ano, né? Compras que eu fiz ao longo do final do ano passado e iniciozinho desse ano, ou seja, eu recebi praticamente esse produto, eu pago com um prazo aí dilatado, chegando a 180 dias em algumas situações. Então a gente teve um pico de despesa financeira agora no segundo trimestre, mas que naturalmente vai cair à medida em que eu alugo esses estoques e a minha geração de caixa, como eu disse, 89% de margem de EBITDA é suficiente para a gente poder gerar caixa rapidamente, desalavancar a companhia e reduzir o impacto do custo financeiro. Então, foram movimentos calculados, Elo, e que trazem para a gente uma segurança de que a gente sim cresceu, mesmo num cenário de taxa de juros que sim é adverso para todos os negócios, para o Brasil em geral e para o nosso também, mas que a gente conseguiu, com as medidas operacionais, garantir uma rentabilidade adequada, mesmo nesse cenário de taxa de juros. Agora, vamos imaginar o seguinte, Elo, essa taxa de juros está começando a cair, né? Começamos o ciclo de corte agora, na última semana,
Vamos imaginar que isso aconteça, acho que todos estamos acreditando que isso vai acontecer, e isso naturalmente vai aumentar ainda o meu spread, o meu ROIC spread em relação ao meu custo de dívida. Meu custo de dívida vai cair, mas efetivamente os meus contratos vão permanecer ali com aquela TIR que já estava mais ou menos contratada. Isso naturalmente vai melhorar a rentabilidade da companhia. Legal. E até eu vou pedir para você ajudar um pouquinho, porque tem um pessoal que está super acostumado com o TIR ROIC, tem um pessoal que não está. Eu vou botar mais um termo aí para a gente confundir um pouquinho mais a turma, que é o tal do yield. Assim. Então, acho que muito do questionamento e muitas das discussões que eu ouço e até participo ultimamente em relação a Vamos, ela tem a ver com o yield, né? Que é o quanto que você gera de faturamento em relação àquele imobilizado seu. E aí, quando você fala de TIR, né, da taxa interna de retorno, a taxa de retorno esperada ao longo da vida útil do seu contrato, ela se traduz num retorno visto no balanço que vai crescendo ao longo do tempo à medida que você deprecia o ativo. E aí eu vou me aproveitar e aí falar um pouquinho do seu ROIC spread, que é justamente assim, os contratos atuais, eles estão travando que tipo de spread acima do que é o seu custo de juros? É esses 11, é o do estoque, esses 11 são... Não, vamos lá, Elô. Basicamente, se a gente olhar, ou seja, quando eu falei esses 11, eu estou falando em cima da última safra de contratos, que foi a safra de contratos do último trimestre. Mas se a gente olhar nos últimos trimestres, a gente vem dando mais ou menos esse disclosure de quanto tem sido a taxa interna de retorno desses contratos que nós temos assinado, e efetivamente vem oscilando ali acima dos 10 pontos, né? Então a gente vem fazendo isso de uma forma consistente. É importante esse ponto que você trouxe, Elô, porque eu acho que o yield, né, que basicamente ali é a receita em cima de um ativo imobilizado, ele funciona para alguns setores. E a maior parte do mercado está muito acostumado com o setor do mercado de leves, né, locação de veículos leves, onde ali é uma tradução quase que imediata, né? Você pega a receita daquele trimestre, divide pelo imobilizado versus a taxa de ocupação, e aquilo ali efetivamente dá para você ali o poder de precificação da empresa de locação de leves. Isso funciona muito bem para leves. No caso de pesados, aí tem uma diferença importante, porque o yield, na verdade, ele é um parâmetro de precificação, mas ele não dá o parâmetro do retorno, que é o que a gente espera. O que nós temos na Vamos são contratos que, a maior parte, 87% dos contratos, tem mais de 5 anos. Então, na verdade, a taxa de retorno, ele vem sim da capacidade de precificação que a gente tem, mas ao longo do tempo, de um fluxo de caixa recorrente e resiliente que garante para a gente uma TIR mais elevada, uma taxa interna de retorno mais elevada. Então, o que acontece? A depender do ativo que eu estou efetivamente alugando, um caminhão ou uma máquina agrícola, eu vou depreciar com taxas diferentes, eu vou ter preços diferentes de locação, eu vou ter serviços diferentes. Então, isso varia bastante. Então, por exemplo, eu posso ter um determinado yield de 2,5% sobre o valor de um ativo e aquilo ali ter uma TIR de 20%. É boa, é uma TIR muito boa. Ainda mais se você parar para pensar que a gente vem hoje com um custo de dívida, né, de 10,9% pós-impostos, que foi aquela que a gente trouxe no fechamento do último trimestre. É uma taxa interna de retorno muito positiva. Agora, com esse mesmo 2,5%, para um determinado outro ativo, eu posso ter, por exemplo, uma TIR de 25%. Porque vai depender da aplicação, da severidade, dos serviços que estão sendo utilizados ali dentro. Então, não necessariamente o yield vai traduzir a taxa interna de retorno, que na nossa opinião é a efetiva, é o principal indicador que a gente deveria observar na hora que olha a companhia. Na hora de tomar decisão, cada investimento que eu faço, cada aluguel de caminhão que a gente faz, cada máquina, cada contrato, a gente efetivamente olha a taxa interna de retorno e qual é a efetiva, o spread que eu tenho em relação ao meu custo marginal de dívida. É assim que a gente analisa e gerencia a companhia, Elô. É assim que vocês decidem quem vai ficar com o caminhão. Exatamente. Falando em caminhões, agora temos esse novo programa do governo federal para incentivar, né, o programa de incentivo à renovação de caminhões. São 300 milhões para os ônibus e 700 milhões para os caminhões. E para obter esse desconto, o transportador vai para a concessionária, entrega o veículo que ele tem da mesma categoria e obtém, né, o desconto, mas o emplacamento do original tem que ter mais de 20 anos. Como que vocês estão vendo esse programa? Isso tem algum impacto no balanço? Vocês estão vendo um impacto nos próximos trimestres? Ou, considerando que a frota de caminhões no Brasil ainda é muito jovem, muito nova, os últimos programas foram de 2015 a 2016, se não me engano, né, 14, por aí. Como que está isso mudando a situação da alocação de caminhões ou da venda de novos caminhões? Ô Carlos, quando a gente para olhar, a frota de caminhões no Brasil hoje tem 21 anos de idade média.
é uma das mais velhas do mundo. Infelizmente, a gente está falando de uma das frotas mais antigas do mundo, num país que é dependente do modal rodoviário. Obviamente que a gente vai ver uma série de investimentos em infraestrutura acontecendo, isso vai ser importante para o país, mas o fato é que é uma das frotas mais antigas, infelizmente, no país. E precisa, sim, de iniciativas como essa e outras que permitam que outros clientes renovem a sua frota. Então, vamos imaginar o seguinte, hoje tem mais de 1 milhão de caminhoneiros autônomos, né, caminhoneiros, que efetivamente eles não têm acesso a crédito para, por exemplo, renovar os seus caminhões. Então, eles muitas vezes são reféns desses caminhões muito antigos. E vamos lembrar, um caminhão de 30 anos de idade é o caminhão que muitas vezes não paga IPVA, é um caminhão que consome mais combustível, que obviamente quebra muito mais, acaba estando muito mais exposto a acidentes nas rodovias, recebe os piores fretes. Então, muitas vezes esse caminhoneiro ele é refém de uma situação que ele não consegue efetivamente mudar para um caminhão 15, 20 anos mais novo, porque ninguém dá crédito para ele. Então, na medida que o governo foi lá e lançou esse programa, aquele caminhão que não tem mais praticamente valor de mercado nenhum, passa a ter algum valor de mercado. Só que o salto para esse caminhoneiro dar é muito grande, porque ele não pode entregar um caminhão que ele vai entregar por 80 mil reais ou 70 mil reais, que é o benefício do governo, e comprar um novo de 800 mil reais. É um salto muito grande, ele sai de um caminhão de 30 anos para um caminhão para um caminhão 0 quilômetro. Ele sai de um caminhão que custa 70 mil reais para um caminhão de 800 mil reais. Ele não consegue financiar isso. Então, aí os custos de seguro, os custos de manutenção que são maiores. São muito maiores. Então, na verdade, ele não consegue dar esse salto. Apesar de que ele vai conseguir um melhor frete, apesar de que ele vai consumir menos combustível. Enfim, o fato é que ele não consegue dar esse salto. Então, o que a Vamos decidiu fazer? Né? E a gente já tinha feito isso lá atrás para aprender como é que funciona e agora a gente está vendo uma oportunidade de apoiar o governo, porque na verdade esse é o nosso grande interesse, apoiar o governo para que esse programa realmente decole. E não porque é o governo, mas sim porque é importante para o país ter uma frota mais moderna. Essa frota muito antiga, ela é muito ineficiente, ela traz uma série de prejuízos ambientais, sociais, econômicos. Então o que a gente tem feito? Nós estamos comprando caminhões desses caminhoneiros, nós estamos ajudando eles muitas vezes a comprar, se ele quiser comprar um seminovo, que aí o salto não é tão grande, ele não sai de um de 30 anos para um 0, ele consegue às vezes comprar um de 15 anos mais novo, a parcela cabe no bolso dele e naturalmente ele consegue então fazer uma evolução enorme, ou de novo um caminhão de 30 anos para um caminhão de 15 anos, ele consegue pagar a prestação desse caminhão e o que a gente está fazendo? A gente está entregando esses caminhões para baixa, né, e trocando esse certificado de baixa por um desconto na compra de um novo. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, efetivamente, é apoiando tanto o caminhoneiro a conseguir um caminhão um pouco mais novo, 15 anos mais moderno, por exemplo, e com isso melhorar sua renda, melhorar suas condições de trabalho, ao mesmo tempo apoiando a iniciativa do governo, que eu acho que não só essa, mas outras iniciativas que vierem para renovar a frota brasileira, eu acho que são bem-vindas. Antes de passar a palavra para a Heloísa, só queria pontuar essa questão também da renovação das frotas, porque, de novo, se não me engano, isso é um programa que já houve no passado, já houve no governo Dilma, o último, no governo Temer não me parece que houve algo parecido, nem no governo Bolsonaro. Isso aumentou muito o número de caminhões nas estradas brasileiras, mas o frete não aumentou proporcionalmente, isso acabou impactando também a rentabilidade dos caminhões e levou também à greve dos caminhoneiros. Não pode acontecer a mesma coisa agora? Carlos, qual é a grande diferença? Né? Lá atrás, quando nos outros programas que surgiram, foram programas de incentivo à venda de novos. Eu acho que o ponto, e não tinha o estímulo a retirar os caminhões de circulação, aqueles que estão fora de uma idade normal. Um caminhão de 40 anos de idade deveria ser retirado de circulação. Esse é o grande ponto. Então, eu acho que sem entrar no mérito de governos em si, mas o fato é, programas que incentivem somente a venda de novo, a gente entende que vai, né, ou seja, sem tirar de circulação aqueles caminhões que já estão ultrapassados, eles podem sim provocar o efeito do passado. Qual é a diferença dessa iniciativa agora? Essa iniciativa está fazendo, para cada um muito antigo que se tira, se cria o incentivo para comprar um novo. Aí a substituição da frota. Eu acho que essa é uma grande sacada, e que, de novo, sem entrar no mérito aqui de governo, eu acho que o país precisa de uma política que permita a reciclagem desses caminhões. Porque o que a gente tem feito? A gente pega esse caminhão usado e leva ele para baixo, os metais são sucateados, reciclados, por exemplo, na siderúrgica, os vidros são endereçados de forma adequada, o plástico de forma adequada, para a economia circular. Programas anteriores, não.
definitivamente não era isso. Ou seja, não se tirava o caminhão antigo de circulação. Agora a grande diferença é se tira um caminhão muito velho de circulação. Perfeito. Heloísa. E aproveitando, né, falando de caminhão, falar um pouquinho de máquina agrícola, né, e aí toda a história do plano safra e a confusão que deu, porque no final era para ter soltado no AgriShow, veio muito depois. E aí você vê um resultado que ele é todo bonito, mas ali a concessionária de máquinas não soltou aquele resultado que a gente queria enquanto acionista. A pergunta é, o que disso é volatilidade, assim, ou o que é aquele efeito, o avião partiu e esse aí não volta mais? Como é que você enxerga essa queda? Esse avião, viu, Elo, ele esperou, os passageiros estão lá, porque o agronegócio, Elo, ele vai crescer. Ninguém tem dúvida do que é o agronegócio. Eu brinco com muita gente, falo o seguinte, pessoal, quando você tem dúvida do que vai acontecer no curto prazo, se projeta 1, 2, 3, 5 anos para frente. Alguém tem dúvida do que vai acontecer no agronegócio daqui a um ano? Alguém tem dúvida das expansões que estão acontecendo em termos de áreas de plantio, de manejo sustentável, e que o Brasil é uma referência mundial de produtividade no agronegócio? Eu acho que ninguém tem essa dúvida. Então, na verdade, o que acabou acontecendo foi uma sazonalidade pontual. No segundo trimestre, o preço da soja e do milho caiu bastante. O agricultor, naturalmente, que não tinha vendido ainda a sua produção, ele quis esperar para ver o que ia acontecer. E isso, naturalmente, como qualquer commodity, flutua muito rápido. Então, a primeira coisa que ele fez foi esperar para ver o que ia acontecer. Mas, por outro lado, a safra foi recorde. Tanto de soja quanto milho também. Vai ser uma safra muito boa. Então, assim, apesar dos preços um pouco mais comprimidos, o fato é que, quando a gente para pensar no ano que vem, a gente está vendo uma safra que promete ser muito boa também, já com o preço dos fertilizantes defensivos agrícolas que caíram bastante. Então, eu estava olhando, por exemplo, para o ano que vem, e eu já conversei com agricultores que já estão vendendo a safra do ano que vem. E já estão fazendo ali, já tem gente com 50% da safra de 2024 vendida a um preço de R$120 a saca de soja, e com um custo muito mais baixo, porque os defensivos e fertilizantes já caíram. Ou seja, eles precisam de mais máquinas. Teve o aspecto também do plano safra, demorou um pouquinho para sair. Normalmente, tradicionalmente, o agronegócio recebe o plano safra, que é aquela taxa, ou o Moderfrota, que é aquela taxa com alguma redução na taxa de juros, para incentivar a compra de máquinas novas, para incentivar o investimento no agronegócio. Essa taxa demorou, que normalmente sai ali em volta de abril, quando acontece a AgriShow, Elo, e aconteceu no finalzinho de junho, com a efetiva liberação dos recursos só agora, nos últimos 10 dias de julho. Então houve sim um represamento. Parafraseando com a sua brincadeira do avião, Elo, o avião esperou, e eu acho que agora, inclusive, a gente já está vendo, pelo volume de desembolso que está acontecendo com relação ao desembolso, a liberação dos recursos de financiamento para a compra de máquina. Então já tem muito agricultor que já está conseguindo liberar os financiamentos, o volume já voltou muito forte. Então, ou seja, a gente tem certeza que o agronegócio, de novo, quem quiser pensar aqui daqui a 1, 2, 3, 4 anos, não tem dúvida que vai acontecer. Foi uma sazonalidade pontual, um represamento, Elo, e essa demanda no segundo semestre já se normaliza tranquilamente. Eu só queria voltar só um ponto, antes de dar um intervalo, só queria voltar ao ponto do endividamento para a gente esclarecer também essa questão, porque o endividamento, a dívida líquida passou de 4,5 bi, né, em 2022 para 8,9, quase 9 bi nesse trimestre. De novo, qual foi a razão desse aumento tão importante em um ano de distância e quais são as perspectivas para os próximos trimestres? Carlo, a gente tem a seguinte situação. Nós aumentamos a nossa dívida líquida. Basicamente, foi o que aconteceu com o crescimento da companhia. Ano passado, por exemplo, a gente saiu no mesmo período, nós tínhamos 33 mil equipamentos na nossa frota e a gente atingiu 45 mil equipamentos. Foi um crescimento do total de frota sob gestão da companhia de 12 mil equipamentos. Então, uma frota realmente cresceu bastante. Então, isso foi investido, né? E naturalmente a nossa dívida líquida cresceu nessa magnitude que você falou, atingindo quase 9 bilhões de reais no segundo trimestre. Mas observem que essa dívida líquida atingiu esse patamar, por quê? Porque nós antecipamos compras de equipamentos a um preço muito competitivo. Esses caminhões que estão no nosso estoque hoje, como eu disse, eles apreciaram demais. Então, um caminhão que hoje eu tenho no meu estoque custa 40%, 45% mais caro no mercado. Então, isso me dá a condição de alugar para o nosso cliente a um preço extremamente competitivo e, naturalmente, esse aluguel que começa a ser feito agora, os meus estoques começam a reduzir, aliás, já estão reduzindo desde o início do ano e vão reduzir mais ao longo dos próximos meses. Então, a gente começa com isso a trazer uma receita importante
que aumenta a nossa base de EBITDA e que naturalmente reduz a nossa alavancagem. Então, a gente vê com naturalidade, Carlo, a nossa alavancagem oscilando. Lembrando que a gente fez o nosso follow-on agora no último trimestre. Então, aquele 3,58 que a gente bateu no finalzinho de junho, já ajustado pelos recursos, 841 milhões do follow-on que entrou, equivaleria ali, se fosse o fechamento do trimestre, a 3,25. Então a gente já vê ali a alavancagem caindo, a dívida líquida caindo normalmente, e com o aluguel desses estoques a gente vai ver essa alavancagem estabilizando naquilo que a gente entende que é a zona de conforto da gente, em 3 vezes dívida líquida EBITDA. Esse é o número que a gente pretende gerenciar a companhia nessa faixa de 3 vezes. Daqui a pouco vamos falar também nesse follow-on, mas vamos para um rápido intervalo, 2 minutinhos e voltamos já já falando da Vamos. Então não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso business, hoje estamos falando da Vamos, temos 2 convidados especiais, o Gustavo Couto, CEO da Vamos, e a Heloísa Cruz, gestora das Toxos. Muito bem-vindos para Vamos mais uma vez, voltando então a falar da empresa. Gustavo, vocês fizeram um follow-on recentemente, né, e deu, deixa eu pegar aqui o valor que foi captado pela empresa, captação líquida, né, de 841 milhões de reais em recursos, 1,3 bilhão no total. Como é que foi essa operação e qual será o destino desses recursos que foram captados com essa operação, com essa emissão de ações? Carlo, a companhia, como eu comentei há pouco, é intensiva em uso de capital e naturalmente acessa o mercado para reforçar a sua estrutura, né, de capital e poder efetivamente planejar os próximos passos de crescimento. Se a gente observar ao longo da nossa história de crescimento, a gente vem fazendo algumas operações que trouxeram grande geração de valor para os acionistas e para aqueles que investiram e têm investido na companhia. Então, esses 841 milhões de reais, que é o recurso líquido primário que entrou na companhia agora, reforça o nosso caixa, reduz a nossa alavancagem para que a gente possa planejar o ciclo de crescimento, uma vez que os nossos estoques devem acabar aí nos próximos meses. A gente está alugando os nossos estoques, aqueles que a gente comprou antecipadamente, como eu falei agora há pouco. Então, naturalmente, esse estoque vai reduzindo, a gente precisa planejar as nossas próximas compras. E para isso, naturalmente, a gente precisa ter uma estrutura de capital adequada. Para isso, a gente então fez o recurso e está preparado para essas oportunidades de crescimento no final do ano e para o próximo ano de 2024. Elo. Aproveita que você está falando em estoques, Couto, o que eu queria entender é o seguinte: a gente, desde que você abriu o capital, era a pandemia, a gente tinha problema de supply chain, então aumenta o estoque e teve aquela compra oportunística no começo. Aí a gente teve depois o problema de supply chain que persistiu, aí veio o pre-buy do Euro 6 e aí agora você falou, né, o estoque acabando. Assim. A pergunta é, o que é o estoque de conforto de vocês e como que isso se compara com o que vocês andaram trabalhando nos últimos tempos? Elo, você está certa, a gente construiu um estoque e esse momento de construção de estoque foi principalmente no final do ano passado, porque, como eu disse logo no início da nossa conversa, nós tínhamos ali uma mudança na especificação dos caminhões que trouxe um aumento de preço importante. Então era o momento da gente realmente se antecipar e planejar essas compras. É importante a gente lembrar que, primeiro, nós planejamos essas compras com entregas ao longo dos meses subsequentes. Algumas das entregas foram planejadas em até 18 meses. Então tudo isso foi feito de forma planejada. Segundo aspecto, quando a gente compra esses ativos, a gente tem um prazo para pagamento, o que também permite que a gente trabalhe com antecipação nos contratos de aluguel desses estoques. O que nós fizemos foi realmente aumentar de uma maneira pontual esses estoques, além de um nível que a gente entende que é o nível adequado, por conta dessa apreciação. Como eu disse, a apreciação desses caminhões mais que justifica, mas é incomparável com qualquer custo de carrego eventual, com um aumento da taxa de juros como aconteceu. Então a gente, de fato, conseguiu gerar muito valor. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem hoje uma base imobilizada de ativos líquidos ali na faixa de 12 bilhões e alguma coisa. Esses ativos têm uma apreciação de mais de 30%, ou seja, estamos falando aí de mais ou menos 4 bilhões de reais que vão ser distribuídos ao longo dos próximos 5 anos de valor de apreciação desses ativos que vão vir em cima de margens de seminovos que vão continuar boas, assim como também menores taxas de depreciação. E voltando à sua pergunta, Elo, especificamente no caso dos estoques, a gente entende que 2 meses e meio é um nível de estoque adequado.
Com isso, a gente consegue trabalhar financiando a maior parte desse estoque na nossa linha de fornecedores, dentro do prazo que nós temos habitualmente com os nossos fornecedores, com as montadoras, e isso naturalmente deve ser a normalização dos nossos estoques olhando para frente. De novo, a gente construiu um estoque bastante elevado, intencionalmente por conta da apreciação. Esses estoques valorizaram demais, foi um movimento estratégico e deu muito certo, tem dado muito certo. E eu acho que por isso, Carlo, voltando na questão do follow-on, a gente ter estrutura para aproveitar essas oportunidades de mercado fizeram com que a gente, de fato, gerasse muito valor. E eu acho, Elô, que daqui para frente a gente deve entrar num ciclo de normalizar esse estoque ali, 2 meses e meio, mais ou menos, de vendas. Deve ser esse o número. Falando um pouco dessa questão do Euro 6, né? Cada ano, basicamente, a cada 2 anos, tem uma mudança. Agora Euro 6, daqui a pouco será Euro 7 e vai cada vez mais sofisticando a estrutura dos caminhões, assim como os carros se tornam menos poluentes e mais tecnologicamente avançados. Mas isso aumenta o custo também desses caminhões, desses veículos. O que vocês estão achando? Isso vai começar a tornar inviável, assim como está tornando inviável para muitas pessoas comprarem carros? Os caminhões terão o mesmo problema? E como vocês vão enfrentar essa questão? Se tornará muito mais comum alugar? A gente estava falando agora antes que nos Estados Unidos é muito mais comum alugar do que comprar. Ou o impacto do avanço tecnológico nos caminhões não é tão elevado como é nos carros, em termos de preços? Carlos, é exatamente esse teu último ponto. Ou seja, se você olhar, a última mudança de especificação foi do Euro 3 para o Euro 5. O Brasil pulou o Euro 4. E isso, se eu não me engano, foi há 11, 12 anos atrás. Então, na verdade, a mudança para o Euro 6 que aconteceu agora, normalmente os ciclos são longos. Eles são ciclos aí, muitas vezes, acima de 10 anos. Mas porque o Brasil não adota ou porque lá fora não sei? Porque lá fora o ciclo é menor, né? Lá na Europa. Não necessariamente. Ou seja, o Brasil pulou o Euro 4, isso é verdade. Então, nesse momento, você pode sim adotar. Aqui no caso específico lá fora, houve uma adoção do Euro 4. Isso vai depender de país para país, né? E a especificação é euro justamente por conta disso. O fato é, o Brasil adotou agora o Euro 6. Isso traz sim um aumento no custo no primeiro momento, que com uma taxa de juros mais alta, essa combinação é perversa. Então, por isso que inclusive a gente viu a queda de vendas de caminhões no segundo trimestre por parte das montadoras. Elas tiveram dificuldade porque essa combinação, de novo, ela é muito perversa, juro alto, crédito pouco abundante, né? E efetivamente o preço do caminhão muito alto. Quando você parar para pensar ao longo do tempo, o caminhão novo ele sempre vai se justificar, de novo, dentro de um horizonte de mais longo prazo. Por quê? Porque você consegue reduzir custo de manutenção, você consegue reduzir o que a gente chama de TCO, que é o Total Cost of Ownership, ou o custo total de propriedade. Então você consegue, ao longo do tempo, com o avanço tecnológico, você reduzir o custo total da propriedade. Mas é verdade, com a taxa de juro alto, Carlo, isso traz ali uma dificuldade a mais para o empresário brasileiro, para o frotista brasileiro conseguir renovar a sua frota. Agora, só antes de passar a palavra para Elô, essa questão que você falou da produção, da capacidade produtiva de caminhões no Brasil em relação à demanda, está alinhada, está defasada? Produzimos mais caminhões do que a demanda, ou menos caminhões do que a demanda quer, do que o crescimento no mercado brasileiro demanda? Ou as produtoras, montadoras do Brasil têm uma produção adequada? Carlos, na verdade o Brasil hoje tem uma capacidade até ociosa de produção de caminhões. Se a gente parar para lembrar, por exemplo, justamente no período que você lembrou lá, quando houve aquele incentivo do PSI, né, que foi aquele incentivo para comprar caminhão, taxa de 2% para comprar caminhão novo, o Brasil chegou a comercializar e emplacar 173 mil caminhões. 173 mil caminhões num único ano. Foi realmente o recorde histórico de emplacamento, mas mesmo assim as montadoras não tinham chegado à sua capacidade. Então o Brasil tem sim, as principais montadoras têm sim capacidade. Vamos lembrar que o Brasil também exporta caminhões. Muitas das montadoras têm como estratégia produzir no Brasil para atender mercados não só da América Latina, mas eventualmente até em outros países também fora da América Latina. Então o Brasil tem sim capacidade de produção. Muitas das fábricas trabalham em 1 ou 2 turnos de produção. Então a real capacidade de produção das montadoras ainda não foi testada, na minha opinião. Mas é muito maior e certamente, creio eu, acima dos 200 mil caminhões ano. Elô. Couto, a minha pergunta é um pouquinho sobre a estratégia e para onde vocês estão indo. Assim, vocês são claramente um negócio que tem um potencial de crescimento altíssimo. Vocês têm o share de caminhões alugados dentro do share total de caminhões, mesmo falando só entre os novos, ainda é muito baixo. E o share of wallet de vocês, ou de qualquer um que esteja alocando, que basicamente são vocês, dentro dos clientes, ainda é baixo. Então é o que eles chamam de oceano azul. A minha pergunta é, vocês vão ter que definir um pouco com base na capacidade de execução, outro pouco com base na capacidade financeira, para onde vocês estão indo. Então, olhando a empresa ao longo dos próximos períodos, assim,
para onde vocês querem ir, o que vocês enxergam, como é que vocês se definem entre o que vai ser caminhão, investido em máquina, e até, por exemplo, a parte de concessionárias, ela tem um quê de região geográfica, assim, então como é que se resolve isso, assumindo que vocês estão navegando sozinho e aí vira um business quase de o melhor leva tudo, né? Elô, é uma ótima pergunta. Vamos lá, né? Você comentou bem, ou seja, o modelo de locação de caminhões, a gente faz isso desde a década de 90, mas vamos lembrar que a gente era um departamento, né, da JSL, que foi a empresa onde nós nascemos e onde a gente aprendeu, né, a comprar caminhões, fazer manutenção, revender esses caminhões, fazer a gestão dessas frotas. E as competências vieram, né, daquele que era, naquele momento, o maior frotista de caminhões do país. Hoje a Vamos acumulou essas competências e aí com foco, com, né, um olhar diferente para o cliente, a gente conseguiu realmente desenvolver algo que venha ao encontro do interesse do frotista. Porque renovar a frota é caro, a locação pode economizar em até 30% o custo de renovação dessa frota, o custo da propriedade dessa frota para aquele frotista. Então a gente realmente consegue crescer nesse oceano azul que você falou, Elô, justamente porque a gente gera valor para o cliente, a gente gera valor para o acionista. E aí o acionista, naturalmente, vendo essa geração de valor, continua apoiando e suportando esse crescimento. Do ponto de vista de estratégia da companhia, a gente criou um ecossistema que eu entendo que é único, que inclusive é difícil de copiar. Eu não estou aqui subestimando o poder da concorrência, mas o fato é que a gente criou um modelo, como eu disse, que vem ao longo de muitos anos. O primeiro contrato de aluguel veio da década de 90. A gente é concessionário de caminhões, máquinas agrícolas, linha amarela, empilhadeiras. Vamos lembrar que do lado de um caminhão tem uma empilhadeira, ou tem uma máquina linha amarela, ou tem uma máquina agrícola. Ou seja, é um ecossistema. Às vezes o cliente ele quer vender um caminhão seminovo para poder trocar por um caminhão novo. A gente pode comprar esse caminhão seminovo, colocar para vender em uma das nossas lojas de revenda e aí ajudar o cliente a renovar aquele caminhão mais rapidamente, oferecendo para ele um alugado ou, se ele quiser comprar, também nas nossas concessionárias. Então é um ecossistema que a gente chama de compra, vende, troca, aluga e que também vem se complementando. A gente olha que, por exemplo, não existe um cavalo mecânico, é aquele caminhão pesado que faz transporte rodoviário, sem um implemento, sem uma carreta, sem um rodocaçamba. E é natural, então, que a gente veja a sinergia. Nós, há pouco tempo, adquirimos a Truck Van, 70% da companhia, os sócios fundadores continuam nossos sócios, e estão lá com 30% da companhia, tocando a companhia, e a gente vê sinergia comercial em cima disso. Eles têm vida própria, eles tocam a empresa exatamente como tocavam antes de adquirirmos o controle da companhia, e o fato é que a gente cria sinergia comercial. Então, ou seja, por exemplo, eu posso colocar essas carretas para serem vendidas nas minhas lojas seminovas ou nas minhas lojas concessionárias. Então, realmente tem essa sinergia muito, muito importante, que eu acho que é uma sinergia comercial, onde o cliente pode encontrar o compra, vende, troca, aluga. Um outro aspecto importante com relação ao mix. Hoje a gente tem aproximadamente 75%, 80% da nossa frota são caminhões ou implementos rodoviários, o restante são máquinas, empilhadeiras e implementos. E máquinas empilhadeiras, linha amarela. E a gente acredita, Elô, que essa é a tendência. Seja por uma questão de tamanho de mercado, seja pelo nosso DNA, o fato é que essa proporção ela vem se mantendo ali de 80 a 20, a gente acredita que essa proporção vai se preservar. Não é uma meta, mas é algo que a gente acredita que vai continuar acontecendo. Só para pegar o gancho daquilo que ele falou, né? Estava dando uma olhada aqui no balanço de vocês, de fato a questão geográfica é importante, porque vocês estão presentes com concessionárias em São Paulo, no Centro-Oeste, né? Mato Grosso, Goiás, Tocantins, mas, por exemplo, naquela região, na fronteira agrícola brasileira, Mato Piba, né? Entre Bahia, Tocantins e Piauí, não tem concessionária de vocês. Você tem interesse, tem intenção de expandir para aquela região ou as concessionárias que vocês têm já são suficientes para a demanda regional, né, de caminhões ou seminovos ou máquinas pesadas? Ô Carlos, a gente entende que ter um negócio de concessionárias por si só é um excelente negócio, onde a gente consegue abraçar os nossos clientes de uma maneira diferente. Vamos lembrar que é um negócio que tem sim uma volatilidade, tem sim sua sazonalidade, como a gente acabou de ver agora no segundo trimestre desse ano, mas é um negócio que a gente aprendeu a operar, que a gente opera muito enxuto, que um baixo capital alocado. Então o retorno desse negócio acaba sendo bastante elevado. Então a gente gosta do negócio de concessionário. É importante lembrar também que é o seguinte, todo negócio de locação, muitas vezes, acontece com o cliente experimentando o ativo. Ele vai lá conhecer um caminhão, vai conhecer uma máquina agrícola. Então, até mesmo para alugar,
ele muitas vezes vai numa concessionária para escolher o produto que ele quer. Então a gente consegue abraçar o cliente, a gente consegue realmente oferecer para ele as alternativas que ele quer, sem empurrar o modelo de locação, ou sem empurrar o modelo de venda. Ou seja, ele escolhe o que é melhor para ele, aquilo que está mais adequado à necessidade dele. O fato é que a gente tem realmente o cliente como foco e, de novo, dá alternativa para ele, dá oportunidade para ele. É isso que a gente busca. Em termos de crescimento, a gente está com as concessionárias agrícolas no Mato Grosso, a gente está no Goiás, a gente não está no Tocantins, mas a gente está no Tocantins com concessionárias de caminhões, a Transrio está lá, né? A gente acabou, e vocês viram agora, há 2 dias, a gente acabou de fazer o closing da operação da DHL. Nós compramos a operação DHL, junto com a DHL, que é Valtra, no Paraná, veio também a operação da Fendt. A Fendt é uma marca alemã, que é sinônimo de tecnologia e produtividade e agricultura de alta precisão. E a gente então entra no segundo maior mercado, isso é novidade que vocês viram agora, acabou de sair há 2 dias atrás. Então, com isso, a gente então expande as concessionárias agrícolas para o segundo maior produtor de soja e milho do país. Então, a gente tem sim oportunidade, a gente tem uma área de M&A bastante ativa, o nosso crescimento predominantemente é orgânico, mas se surgir oportunidade, a gente pode sim crescer. Perfeito. Elô. Outra coisa que eu queria entender é, assim, historicamente, para efeito de modelagem, o projeto, a margem não cresce, e a margem cresce, e a margem cresce. Eu me lembro de fazer conta com 70, aí você vai ajustando, né? A pergunta é, assim, em algum momento isso acaba acomodando, assim. Então, só que, por outro lado, o seu crescimento, ele não demanda muito mais despesa na parte operacional. A leitura que a gente tem que ter mas a gente tem alguns ajustes, que você falou, a depreciação, né? Se você olhar pela margem EBIT. Como é que a gente deveria enxergar isso daqui para frente? Até assim, por exemplo, até que ponto a gente também não pode olhar e falar assim, ok, a gente está numa tira agora que para a gente faz mais sentido, dado o spread, faz mais sentido expandir o crescimento e garantir ali um mercado... Como é que eu enxergo esses números? Elô, vamos separar a companhia, a parte de locação, em 2 partes. Primeiro, quando a gente olha a base de ativos que eu tenho alugada hoje, ou seja, onde eu fui lá, fiz um contrato, eu tenho um contrato bastante sólido com os nossos clientes, com contratos, como eu disse, prazo médio aí acima de 5 anos, 87% dos contratos com prazo acima de 5 anos. Essa é a nossa realidade. Essa base que está contratada, o que aconteceu? Houve uma transformação no valor dos meus ativos. Esses caminhões, esses equipamentos tiveram uma apreciação muito forte, o que permitiu que a gente reduzisse a nossa depreciação. Hoje a gente está pegando essa base de clientes, essa base de contratos, estamos depreciando ali em média 4%. Esses 4% de depreciação, ele está em cima de uma estimativa que é feita com base no valor de mercado daqueles equipamentos. Quanto aquele caminhão vai vender, quanto aquele equipamento vai ser vendido dali a um tempo. E é uma base muito conservadora que a gente faz. E essa TIR que você viu eu falando, por exemplo, agora dos novos contratos, eu vou comentar daqui a pouquinho, ele parte de uma depreciação mais alta. E ao longo do tempo, uma vez que os ativos continuam, os equipamentos alugados continuam se apreciando, isso permite que eu tenha margens de seminovos na revenda mais altas, como está acontecendo nos últimos trimestres de forma consecutiva, como também reduzir a minha depreciação média. Mas vamos lá. Então, a minha base de ativos atual, hoje eu estou depreciando 4%. Quando eu precifico, e falei para vocês que no último trimestre, a nossa TIR média foi ali com 11 pontos acima do nosso custo de dívida, né? Estamos falando de uma TIR média acima dos 20%, 22%, 23%. Quando a gente fala desse número, a gente está falando aqui com uma depreciação de caminhões na faixa de 7%, 8%. Então, se a gente imaginar que esse ativo também se apreciou, ao longo do tempo, provavelmente, o que vai acontecer? Se eu preservar a depreciação nos mesmos 7%, 8%, eu vou apurar lá na frente uma margem de seminovo muito alta. Ou eu posso fazer isso gradualmente, de novo, de forma conservadora e reduzindo a depreciação, o que vai fazer com que eu tenha uma margem também positiva nos seminovos, mas uma depreciação menor que vai aumentar a TIR do projeto. Então, ou seja, a característica de longo prazo dos nossos contratos, eu acho que é um aspecto importante que o mercado cada vez mais entende, né? Uma coisa é um contrato de 1 ano, onde eu vou lá, alugo equipamento, eu preciso comprar bem, eu preciso alugar bem, eu preciso vender bem, tudo precisa acontecer muito rápido. Quando eu pego um contrato de 5 anos, eu tenho tempo
a gente sabe que o contrato vai ser reajustado e muito provavelmente aquele equipamento que foi comprado 5 anos antes, ele vai ter alguma apreciação. O novo vai subir pelo menos, se a gente olhar historicamente, pelo que acontece no Brasil, pelo menos em linha com a inflação. Então a certeza que eu tenho é que um caminhão zero que eu comprei hoje, daqui a 5 anos esse caminhão zero vai ser apreciado. E isso acaba puxando o preço do seminovo também. Então isso faz com que o nosso modelo de negócios tenha uma característica que eu acho que é fundamental. É previsibilidade e resiliência. Então os 5 anos é uma vantagem que eu acho do nosso modelo de negócio dentro do segmento de locação, que é muito interessante e que, de novo, traz sempre uma perspectiva muito positiva de que o número conservador que eu parto provavelmente será melhor. Mas eu prefiro guardar a surpresa para o final de 5 anos. Então a gente vai continuar sendo conservador, Elô. E até posso, só complementando, e até esses 5 anos, né, a gente, assim, eu sei que o crescimento exponencial veio agora, então tem muita coisa assim do que é contratos finalizando, que é pequeno perto do que é a empresa, mas talvez ele dê alguma sinalização. E aí a pergunta é assim, como é que está funcionando renovação? Até que ponto, por exemplo, o cara está renovando com mais serviço, menos serviço? E aí a outra pergunta, que é numa linha diferente, é os contratos de linha amarela, máquinas agrícolas, esse tipo de coisa, eles são mais curtos? Eles têm alguma dinâmica que é diferente do caminhão? Elô, sim, a dinâmica é um pouco diferente, mas não se altera muito, principalmente na perspectiva da taxa interna de retorno que a gente busca, ou seja, no final do dia o que a gente busca é a taxa interna de retorno. Então, por exemplo, para máquinas de linha amarela ou máquinas agrícolas, a gente tem que depreciar mais o ativo, porque a gente sabe que existe normalmente uma severidade maior naquela aplicação e na hora que eu for revender aquele ativo, eu preciso sim depreciar ele mais ao longo do período. Então, naturalmente, eu preciso ter yields maiores, com uma taxa de depreciação maior, consequentemente, eu consigo chegar numa TIR também interessante, dentro daquele patamar que eu já comentei com vocês. Então, a dinâmica é um pouco diferente, sim. Contratos de operação muito severa, e aí vou dar o exemplo da linha amarela, pode ser ele de 3, 4 anos. Pode ser mais longo também, a gente tem contratos de 5 anos, mas muitas vezes com uma operação um pouco mais severa, a gente faz 3, 4 anos. Mas, de novo, não é a maioria, é um volume um pouco menor. Então, esqueci alguma coisa, Elô, da tua pergunta ou respondi basicamente tudo? Estudei basicamente tudo. Tá bom, então. Último ponto, porque temos pouco tempo aqui, que a produção já está me dando bronca. Eu queria perguntar, a reforma tributária que está sendo aprovada, está sendo apreciada, não sabemos como será aprovada, mas com certeza teremos uma alíquota de IVA, né, de imposto sobre o valor agregado, que poderá ir de 25% até 30% ou 35%, vai pesar mais no setor de serviços, que é o setor onde vocês atuam. Isso vos preocupa, deixa um certo tipo de preocupação no setor, na empresa em particular, e como está sendo recebido pelos clientes de vocês, pelo setor de agronegócio ou por outros setores que são clientes da Vamos? Ô Carlos, é óbvio que a gente tem que aguardar tudo que vai acontecer com relação à reforma tributária, ainda tem que passar pelo Senado, e o que a gente espera como brasileiro é realmente uma simplificação do sistema tributário, que eu acho que vai trazer muito mais eficiência para o país. Quando a gente olha para o negócio da Vamos, a gente tem feito uma série de análises, não existe nada material nesse momento que nos preocupe, a não ser naturalmente o aumento da carga tributária. Eu acho que o país já paga bastante imposto, então obviamente a gente tem a preocupação, assim como todos nós, realmente de um aumento eventual da carga tributária. Quando a gente olha o IVA, que adiciona valor em cima do serviço, ou seja, os nossos clientes vão poder se creditar, então isso não será traduzido em custo necessariamente. Então a gente está tranquilo com relação a isso. Obviamente precisamos acompanhar a evolução da tramitação nisso no Senado, mas a gente tem um grupo de estudos olhando isso com bastante carinho e a gente naturalmente está participando ali das discussões. Vocês acham, só para terminar esse ponto, vocês acham que isso vai acarretar aumento de preços também na locação, no serviço de locação, ou eventualmente, mesmo que esse aumento aconteça, vai ser uma inflação jogada para frente para o consumidor final, porque todo mundo vai começar a jogar esse imposto para a última ponta do produto, do valor, né? Ô Carlos, pelo que a gente tem visto, o sistemática de IVA, ele não adiciona necessariamente custo para o nosso cliente. Aí sim seria uma preocupação, porque o cliente que toma o nosso serviço, ele é um consumidor final e ele presta serviço e ele é contribuinte de IVA também. Então ele vai se creditar daquele imposto que ele pagou na prestação do meu serviço. Então, naturalmente, isso não vai ser impacto de custo. Essa é a avaliação que a gente tem nesse momento. Mas, de novo, como eu disse, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. No final do dia, na última ponta, o cliente final, e aí, de novo, não é necessariamente o cliente da Vamos, é o cliente do meu cliente,
ele pode ter uma carga tributária maior, mas isso vai depender, de novo, daquilo de como vai ser aprovada essa reforma. Elô, temos mais 2 minutinhos, não sei se você tem mais uma última pergunta. Tem uma última pergunta. Estamos na primeira prévia do índice Bovespa, assim, o que vocês já sentiram em relação até à demanda, né? Tem uma discussão grande do desconto de liquidez e que eventualmente reduzindo o custo de capital reduz na dívida também. O que vocês já sentiram, já viram e já ouviram de expectativas da turma? Olha, Elô, a gente está animado, obviamente ainda precisamos esperar a segunda prévia, que deve sair agora nos próximos dias, e a confirmação no finalzinho do mês de agosto, mas como você bem mencionou, saiu na primeira prévia. A gente atinge já a liquidez, uma série de requisitos dentro da sistemática da B3, para que a gente então ingresse já na próxima carteira, possivelmente em setembro. Temos que aguardar, a gente está bastante animado com isso. A gente já percebe, naturalmente, muito mais procura, pessoas físicas já, né, a gente já tem uma participação interessante de pessoas físicas, mas mais pessoas físicas têm acionado a companhia nos últimos dias, desde que saiu a primeira prévia. E um aspecto importante que eu acho que eu queria ressaltar aqui, Elô, é que ali a nossa base de investidores de longo prazo, aquele que a gente chama de long only, e investidores, oscila ali próximo a 60%, 70%, variando um pouquinho aí, a depender de como é que eles estão olhando o cenário Brasil, mas o investidor gringo acaba tendo a maior parte do nosso free float, isso já há muito tempo. E esse é um aspecto relevante para ele, né? Ou seja, então a gente, além da demanda adicional dos fundos passivos, que naturalmente vai acontecer no momento que a gente eventualmente ingressar no IBOV, você também vai ter um aumento de liquidez e que num cenário de investidor retornando para o país e cada vez mais olhando para o país de uma forma mais interessada, isso também vai permitir que mais fundos, como já aconteceu no follow-on, novos fundos, investidores de longo prazo, internacionais, ingressem na companhia e com isso, naturalmente, enfim, gerando mais valorização para os acionistas. Perfeito. Então, infelizmente, vamos ter que terminar o nosso programa, mas teria muitas outras perguntas aqui para o Gustavo. Muito obrigado, Gustavo, por sua presença hoje aqui conosco. Carlos, obrigado, Elô, prazer conversar com vocês. E muito obrigado, Heloísa, também por sua participação, foi um prazer. Obrigada, Carlos Couto, foi um prazer estar aqui também. E muito obrigado a vocês que seguiram esse BMC Business. Nos vemos na semana que vem com mais uma empresa aqui no nosso estúdio, então fique com a gente e fique também com a programação aqui na BMC. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.